gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma leitura muito esperada. E essa edição, assim, como é que eu posso resumir pra vocês? Assim, é uma edição épica de um livro épico. E esse livro mexeu bastante comigo, sabe? Assim, eu fiz vários paralelos, várias reflexões, algumas delas meio doidas, assim, na minha cabeça. Suspense, gente, porque o livro é esse daqui, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, editora Aleph. É lógico que vocês sabem, né, que é o livro que inspirou o filme Blade Runner. E vocês devem saber também que apesar do livro ter inspirado o filme, as tramas são bem diferentes, né? Na verdade, ele inspirou o universo do filme. Agora, né, tendo uma visão, assim, dos dois lados, né, do livro e do filme, eu posso dizer pra vocês, eu lendo o livro, eu meio que enxerguei o filme nele e vendo o filme eu enxergo o livro nele, né? Eu amei esse livro, assim, até mais do que o filme, eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro que tem algumas coisas muito próprias do Philip K. Dick que aparecem muito aqui, que é o caso desse fundinho filosófico, né, que ele sempre traz nos livros, nas tramas, as questões existenciais que são muito importantes. A gente acompanha o Rick Deckard, que é um caçador de recompensas, e ele é chamado pelo chefe dele, né, o policial Harry Bryant, porque ele precisa aposentar 6 androides de um grupo que veio fugido da colônia de Marte. Pro Rick, essa é uma boa oportunidade, porque ele precisa juntar dinheiro, na verdade, porque ele quer substituir a ovelha elétrica de estimação dele por um animal de verdade. Tem muitas coisas que me fazem gostar mais do livro do que do filme. O livro, ele tem muito mais camadas e muito mais esferas que o filme não traz. Por motivos óbvios, né? Porque afinal de contas não seria um filme que duraria um ano praticamente. O filme já é longo, né? Vamos combinar. Ele tem uma visão pessimista, uma visão muito caótica do mundo, sabe? Tipo, tudo aqui dentro desse universo tá em estado de deterioração constante e, tipo, nunca termina, sabe? Tudo vai deteriorando, tudo vai apodrecendo, tudo vai perecendo. Inclusive as pessoas, inclusive os androides. Uma dessas coisas geniais, por exemplo, que o livro traz é essa ideia de bagulificação. Então, ou seja, o mundo está repleto de objetos que, na verdade, nada mais são do que entulhos, são inúteis e eles se reproduzem. E é muito isso, sabe? A gente vê na humanidade essa questão, assim, essa necessidade de acumular objetos, de acumular itens materiais. E nesse futuro caótico do Philip K. Dick, a gente vê que sobraram só esses objetos. Tem um aspecto também muito legal aqui no livro que trata sobre a mídia, sobre a cultura de massa e como isso tudo é manipulador, sabe, pro ser humano, enfim, pros poucos seres humanos que restam no planeta. E além desses pontos que eu acabei de falar, tem um ponto que eu achei super genial e que não mostra no filme, né, enfim, porque é uma coisa, assim, querendo ou não, meio complexa, que é a questão da religião. Que aqui eles chamam de mercerismo por causa do mártir, né, que é a figura que representa essa religião, que é o Mercer. E é muito engraçado ver como as pessoas interagem, né, e como elas são manipuladas. Elas usam um negócio que se chama caixa de empatia. Então é um aparelho assim que as pessoas se conectam e através disso elas entram em fusão com esse mártir. Então elas passam a enxergar ele e a sentir o que ele sente, e essas pessoas também, todo mundo que se conecta nas caixas de empatia, elas trocam sentimentos entre si, então por isso caixa de empatia, né? E essa ferramenta, né, que é a religião nesse mundo, ela realmente manipula as pessoas, ela realmente influencia. As pessoas que usam as caixas de empatia, elas são muito fanáticas. E além desse aparelho, tem uma outra tecnologia que faz todo sentido nesse universo, que são os sintetizadores de ânimo. Então é um aparelho assim que você coloca lá o que você quer sentir, assim, o estado de espírito que você quer ter, entre milhares, né? E aí você coloca lá, programa, e você passa a ser influenciada por essa máquina e você passa a ter o estado de espírito que você selecionou lá, que você quer ter. Isso, junto com as caixas de empatia, são uma maneira, assim, do ser humano nesse mundo caótico e, sei lá, pós-apocalíptico, é uma maneira de sentir realmente as coisas, sabe? De renovar a empatia, de sentir coisas e se sentir talvez mais humano. Porque, querendo ou não, acabam sendo os únicos meios que você tem pra ter sentimentos, né? Pra reafirmar pra você mesmo que você é um ser humano. E até nesse mundo estragado aqui do Philip K. Dick, a gente pode ver que existe uma fuga da realidade por meio desses gadgets, sabe? A questão dos animais. E eles representam, assim, meio que um ponto central nesse livro, porque afinal de contas o que motiva o Rick a caçar os androides
é justamente ter dinheiro pra comprar um animal, sabe? E ter um animal de verdade é um sinal de status, sabe? Na verdade, você, pra ser alguém, você precisa ter um animal. Isso é engraçado porque a gente faz muitos paralelos, é inevitável, né, com os dias de hoje e tal, em que você tem status por ter coisas materiais, sabe, objetos. E nesse futuro do Philip K. Dick acontece meio que essa inversão, sabe, na verdade. Os objetos são inúteis, são bagulhos, e o que é mais valorizado é a vida, e é o que é mais raro, né? É muito raro você ter animais de verdade, eles são caríssimos, e por isso mesmo são objetos de desejo. Na verdade, eles acabam meio que encorajando nos seres humanos desse universo sentimentos como o consumismo, sabe? Como essa obsessão por ter e por comprar vida, animais. Por outro lado, né, a gente também percebe que tudo vira mercadoria, tudo é comercializável. Então, os animais, inclusive. Aí a gente chega em algum momento aqui da leitura naquela questão fundamental que todo mundo que assistiu Blade Runner, que leu Android Sonho com Ovelhas Elétricas, vai chegar nessa questão em algum momento, que é justamente aquela dúvida, né? O que significa ser humano? O que é ser humano? Qual é a diferença entre ser humano e ser androide? Porque, na real, a fronteira é muito tênue. Existe a questão da empatia, lógico, né? Assim, é o princípio primeiro, digamos assim, que os seres humanos têm empatia e androides não têm empatia. Só que aí vai chegar aqui um momento em que o Deckard percebe que ele tá começando a nutrir empatia por androides e ao mesmo tempo ele conhece um outro caçador de recompensas que não tem qualquer empatia por androides. Rola aí até uma dúvida, né, assim, da pessoa, será que eu sou humano ou será que eu sou um androide, né? Por que será que eu sou tão frio com os androides, né? Será que eu sou um deles? A gente percebe que tem androides que mostram sinais de empatia uns com os outros e que mostram muito mais vitalidade que os próprios seres humanos. Tem um personagem aqui que eu achei muito interessante nesse livro, ele tem meio que uma trama paralela, né, em meio a isso tudo, que é o J.R. Isidore. Ele é um ser humano especial, né, que significa que ele não pode emigrar para as colônias em Marte, enfim, ele é obrigado a ficar na Terra. Por quê? Porque ele foi contaminado pela poeira que tá no planeta, que sobrou no planeta. Os especiais são os bostas, sabe? Que são pessoas que estão contaminadas, são pessoas que normalmente têm o QI abaixo da média e essas pessoas não podem fazer nada, elas têm que só seguir vivendo a vida delas, trabalhando em trabalhos, assim, não muito bons. E o Isidore é uma dessas pessoas, né? Ele é uma pessoa meio sem perspectiva, uma pessoa meio apática, mas ele tem uma empatia muito grande, né, com outras pessoas, inclusive com androides até. E ele é uma pessoa que valoriza e é muito fascinado pela vida em todas as suas formas. O Isidore, ele me fez pensar muito, assim, vocês vão achar que eu sou louca, meio viajante, mas sério, eu comparei muito ele com o Wall-E, sabe, daquele desenho da Disney. Porque o Wall-E, ele tá nesse mundo, né, que é meio pós-apocalíptico, né, ou seja, os humanos já vazaram faz tempo. Sobraram ali os entulhos, né, enfim, lixo, e o Wall-E é uma máquina, mas é uma máquina que tem sentimentos. O objetivo de vida dele é tentar organizar um pouquinho do caos que virou o mundo, sabe? E o Wall-E, ele tem também esse negócio dessa fascinação pela vida, sabe? E quando ele acha uma plantinha, pra ele é assim, o sonho do universo, a coisa mais linda que aconteceu na vida dele. E eu vi muito o Isidore no Wall-E, ou ao contrário, eu vi muito Wall-E no Isidore. Sem falar também que o Isidore, ele é um fanático pelo mercerismo, mas em níveis muito extremos. Eu falei pra vocês que esse livro ele é recheado de questões existenciais, essa coisa meio muito humana, filosófica. E uma coisa que eu gostei muito nessa trama é que justamente por conta, né, dessa questão master, né, que é o que é ser humano, o que é ser androide, se mistura um pouco com essa questão de que não tem mocinhos nem vilões, sabe? Todo mundo tem um pouco dos dois, a coisa fica meio nebulosa. E aí quando a gente começa a perceber e pensar sobre, né, essa questão dos humanos versus androides, tem um quê, assim, não sei, desse sentimento, assim, de colonização, sabe? Por exemplo, os seres humanos e os androides. Os androides seriam os colonizados, digamos assim. A gente sabe que na época que aconteciam as colonizações, que os europeus desbravaram a América e tudo mais, os índios eram considerados seres inferiores, sabe? Os europeus não achavam nem que eles tivessem alma. Então será que não seria mais ou menos a mesma coisa aqui com os androides? Porque tem isso, sabe? Os androides são considerados infinitamente inferiores que os humanos, pelos próprios humanos, claro, apesar deles
serem máquinas e tudo mais, mas eles são considerados seres sem alma, seres sem empatia, eles são perseguidos, eles não têm direitos. Os humanos acabam agindo contra os androides, também sendo impulsionados por esse pensamento colonialista, digamos assim, né? Também por causa do mercerismo, né? Porque afinal de contas, por meio do mercerismo, eles são incentivados a fazer o que tem que ser feito, né? Esteja isso certo ou errado. Na verdade, fazer o que eles precisam fazer é sempre o correto, mesmo que isso signifique sair por aí matando androides. Tem uma hora que eu achei genial, assim, que ele não desenvolve, né, esse pensamento, mas assim, ele mostra esse poder, né, que, enfim, que o mercerismo e as caixas de empatia têm sobre as pessoas, algo como o poder do Hitler, sabe? Então aí a gente começa a pensar, poxa, será que talvez, né, os humanos sejam vítimas, assim, dessa lavagem cerebral do mercerismo? E quem sabe os androides não seriam então talvez esses judeus vítimas de um holocausto elétrico? Até porque é dito aqui no livro, né, que a violação da sua identidade, a violação dos seus valores é uma condição básica para você sobreviver. Coisa bem interessante também que eu, se não me engano, é nos extras, né, que ele menciona que haveria aí uma ideia relacionada a Marx, por exemplo. Então, na verdade, os androides seriam esse proletariado que eles passam a ter consciência de classe e passam a lutar pelos direitos deles. E como eu disse pra vocês, né, a gente não tem uma ideia muito clara, muito engessada e muito chapada de quem é mocinho e quem é bandido, porque todo mundo tem um pouco de cada, e sem falar que as pessoas são manipuladas e tudo é meio manipulável, mas a gente passa a ter essa dupla perspectiva, sabe? Então, pensando assim, será que os humanos são as vítimas, né? São os oprimidos pelo perigo que representam as máquinas, né? Uma dominação das máquinas? Ou será que na verdade seriam os androides as vítimas, né? Os oprimidos pela tirania humana, pela urgência em aniquilar, em aposentar todos eles, justamente um novo tipo de população que não tem a chance de ter direitos, de ter proteção, de ter um lar, de ter uma vida digna. Como eu disse pra vocês, gente, esse é um livro assim que dá muito material assim pra gente ficar viajando. E eu vou falar aqui um pouquinho também sobre essa edição, porque vale muito a pena pra quem não conhece. É a edição especial de 50 anos da obra, né, Android Sonha com Ovelhas Elétricas. E sem falar nos extras, né, gente? Alguns desses extras eles já estavam na edição normal mesmo, né, do livro, mas tem alguns textos a mais aqui neste. E uma coisa que eu gostei bastante, que eu acho que também tem na outra edição, é a última entrevista com o Philip K. Dick. Ele fala sobre as primeiras impressões dele com relação ao roteiro de Blade Runner, que ele tinha meio que detestado e depois, enfim, eles retrabalharam e aí virou o filme que virou. Na época do filme, foi discutido e foi proposto, inclusive pra ele, a possibilidade de ele escrever um romance, como se fosse tipo uma novelização do roteiro do filme Blade Runner. E aí ele conversou com a editora e tudo mais, e pra ele era uma ideia muito ruim, porque por que que ele iria escrever esse novo livro, essa novelização, enfim, se na verdade ele poderia pegar um livro que já existe, ser uma maneira de voltar a impulsionar esse livro que já existe, que é um livro muito bom, né? E foi isso que aconteceu. Eu queria terminar essa resenha, na verdade, com uma dica. Se você gostou desse livro, Android Sonha com Ovelhas Elétricas, eu sugiro muito que vocês leiam Eu, Robô, do Asimov, porque traz também essa questão, né, dos robôs, das máquinas, né? Quão humanos eles são e tem essa meio que rixa entre humanos e máquinas, é bem interessante. E o contrário também, se vocês leram Eu, Robô e gostaram, então acho que vocês deviam pegar este livro aqui do Philip K. Dick pra ler, porque com certeza a viagem vai ser gigantesca, vocês vão amar. É isso então, gente. Tem um like de vocês. Acompanhem toda semana porque tem vídeo novo. Às vezes tem 2 por semana, às vezes tem um só. Mas enfim, toda semana tem algo novo aqui no canal. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.